Graça e paz, amados. Vamos começar o nosso culto. Hoje já é 1º de novembro de 2020. Estamos ainda realizando os nossos cultos online e eu convido você, junto comigo, a buscar a presença de Deus. Quero convidá-lo a ler a Palavra de Deus, a meditar na Palavra de Deus e a pensar em algo muito especial. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Somos cristãos reformados e temos isso em alta estima, graças a Deus, porque Deus nos chamou a olharmos a palavra dele através desses óculos. E nós sabemos que seguimos homens que também foram falhos, mas que tiveram uma potência, um poder em relação à pregação do Evangelho que transformou o mundo daquela época do século XVI. Em 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. E nesse sentido nós queremos recordar. Mas antes de falarmos mais sobre isso, eu quero levá-lo a ler um salmo. É o Salmo 116. Salmo 116. Vamos lê-lo na íntegra e, antes de lê-lo, eu quero fazer algumas perguntas a você sobre recordar essas questões da Reforma Protestante. Em primeiro lugar, usando um site do John Stott, onde ali ele lança algumas perguntas. Outubro é o mês da Reforma. O que foi a Reforma? Quem foi Lutero? O que ele pretendia? Quais são os pilares da Reforma? E o que significa a Reforma? Quais foram os reformadores? A Igreja contemporânea e a Reforma Protestante, qual a ligação entre ela? E mais, será que nós precisamos de uma nova reforma? Coisas para que você possa pesquisar, para que seu coração possa entender um pouco da nossa história e como o Evangelho chegou aqui no Brasil também. E nesse sentido, você lembrar de quem você é, de qual é a história da tua igreja, de como começou também a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas agora, vamos meditar neste Salmo, Salmo 116. Acompanhe a leitura comigo deste Salmo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, acha-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Buscar a presença de Deus vivo, porque esse salmo, ele mostra as bênçãos da salvação nessa vida e na outra vida, onde nós cantaremos louvores eternos ao Senhor. Mas começamos hoje louvando ao Senhor por tudo o que Ele fez, pela tremenda salvação que Ele proporcionou a todos nós. Salvação essa que foi graça,
um favor imerecido, não foi por obras, não foi por nada que fizemos, mas sim unicamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obra que nos trouxe paz com nosso Deus. E hoje nós podemos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor agora. Vamos deixar o nosso coração focado realmente em Deus. Vamos buscar a presença do Deus vivo. Que a reforma comece aqui na sua vida. Que você busque a presença do Deus vivo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aonde iniciamos o nosso culto. Que ele possa ser agradável ao Senhor. Não porque fazemos, mas porque o Senhor é misericordioso. Nos ensina, Deus, a te cultuar cada vez mais. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Salvador, só o Senhor é Deus que anda conosco todos os dias. E mais, Senhor, nós precisamos de Ti. Nos dá, Senhor, essa vontade agora, nesse momento, de buscar a Sua santa presença. E, Senhor, tenha misericórdia de nós, mais uma vez eu peço, que possamos louvar-Te pela grandeza da salvação. Como fala o verso 12 desses salmos, o que direi, o que darei por todos os Seus benefícios para comigo? Ah, Senhor, nós sabemos que é impossível, porque o Senhor proporcionou a nós algo que nós não podemos fazer por nós mesmos, nos deu salvação. Então nós queremos Te louvar, não só aqui, mas por toda a eternidade. Nos dá essa graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, o hino Castelo Forte, que fala sobre um grande marco da Reforma Protestante. Castelo forte
A história por trás do hino Castelo Forte. Em abril de 1521, Martinho Lutero declarou diante do tribunal de Worms: "Não posso fazer de outro modo. Mantenho o que escrevi. Que Deus me ajude." Suas 95 teses afixadas à porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciaram a maior revolução da história na igreja cristã: a Reforma Protestante. Pregara e publicara com ousadia sobre os abusos, erros e pecados da Igreja Romana. Por estas e outras razões, o Papa e outros líderes da Igreja Católica queriam a sua morte. Lutero continuou vivo por seu amigo, o eleitor da Saxônia, Frederick Sábio. Instrumento nas mãos de Deus, o manteve no seu castelo em Wittenberg. Outros reformadores antecederam Lutero. John Hus e seus seguidores, morávios sem número, muitos anabatistas, valdenses e lombardos, pagaram o preço máximo da sua fé. Mas Deus salvou a vida de Lutero para que traduzisse a Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã. Esta obra levou 13 anos. Em Wittenberg, também pôde preparar outros meios para o seu povo poder ser salvo em Cristo. Precisavam de cultos em alemão para sua compreensão. Precisavam cantar a sua fé e louvar a Deus na sua própria língua. Martinho Lutero é conhecido como o apóstolo da Reforma. Foi também o pai do canto congregacional, pois antes disso a congregação não tinha o costume de cantar hinos. Os poucos hinos que haviam eram cantados em latim, somente pelos oficiais da igreja. Foi ele que introduziu o cântico por toda a congregação. Mas o hino em foco foi considerado como a Marchelsa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam-no com o mesmo entusiasmo dos patriotas da França. De fato, sendo a letra e música de Lutero, este cântico espalhou-se por toda a terra e tornou-se o hino oficial da Alemanha protestante. Era cantado diariamente por Lutero e por seus companheiros. Até os inimigos da Reforma dizia: "O povo inteiro está cantando uma nova doutrina." Assim, este hino cooperou muito no desenvolvimento da igreja cristã naqueles dias. Foi tão grande a repercussão deste hino que homens ilustres, artistas e músicos de fama usaram-no nos seus temas. O exército de Gustavo Adolfo cantou antes da Batalha de Leipzig, em setembro de 1631. Das grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos hinos. O primeiro hino de Lutero foi consagrado a 2 frades martirizados. Intitulou-se O Cântico de 2 Mártires de Cristo em Bruxelas, queimado pelos sofistas de Leuven. Seu hino inigualável, Castelo Forte, foi escrito na hora mais escura na história desse movimento. Perseguições por parte do imperador Carlos V ameaçaram a existência dos chamados protestantes. Lutero mesmo sofria ameaças de morte a toda hora. Sofria fisicamente também. Este hino, escrito em 1529 em Coburg, foi chamado a Batalha de Lutero. James Moffat chamou-o de o maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha. Foi cantado com emoção e sinceridade ao longo destes 4 séculos, em milhares de línguas.
define até onde podemos confiar em nosso castelo forte, nosso escudo e boa espada. Mostra também quem é o nosso inimigo, o tentador com os seus demônios, contra os quais em nós mesmos não há força para resistirmos. Mas Cristo o venceu na cruz. Quem nos defende é o Senhor dos altos céus, o próprio Deus. O grande acusador cairá com uma só palavra. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos. Foi casado com Catarina van Bora, uma ex-freira, e tiveram 6 filhos. Queridos, nós acabamos de cantar o hino Castelo Forte. Martinho Lutero falava que o Salmo 46 era o seu salmo. E foi o salmo que o ajudou ou que o inspirou a compor o hino Castelo Forte, a escrever o hino Castelo Forte. Eu quero ler apenas um verso desse salmo e que você possa agora, nesse momento, que é o nosso momento de contrição, de busca de perdão, que você possa se derramar no altar do Senhor. O verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olhando para esse salmo, nós vemos que esse grande reformador, Martinho Lutero, afirmou que era o seu salmo. E esse salmo ele expressa um tipo confiante de segurança no Senhor, que só o verdadeiro crente pode ter. O crente que entende que, ao enfrentar as crises da vida, ele enfrenta com o seu Deus. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E esse Deus que é refúgio e fortaleza é o mesmo Deus que nos protege de nós mesmos, nos perdoa, que tem misericórdia de nós, que perdoa a nossa comunidade. Então se achegue confiantemente a esse Deus. Busque a esse Deus agora, nesse momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus te abençoe agora. Nós vamos cantar um hino e logo após nós vamos orar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua
sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos derrama agora nesse momento o perdão sobre os nossos pecados. Abençoa a sua comunidade que se encontra aqui, em seus lares, neste momento. Derrama da sua graça em forma de perdão sobre todos nós. Nós temos pecado contra ti em atos, em palavras. Muitas vezes somos omissos. Nós, nesse culto especial, estamos sim, Deus, relembrando a questão da Reforma Protestante, tudo que ela trouxe para esse mundo, como o Senhor dirigiu a história e como o Senhor dirige a história. Então nós queremos pedir que o Senhor também nos revigore hoje, que o Senhor venha reformar o nosso viver para andarmos de acordo com a vontade de Cristo. Tira de nós agora nesse momento tudo que nos ajuda a pecar contra o Senhor. Santifica as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. E nos abençoa, Senhor, para prosseguirmos obedientes e cumprindo a sua vontade. Pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder,
céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Querido Deus, queremos te agradecer por este momento, ó Pai, pelos louvores que foram cantados. Queremos te agradecer por tudo, ó Pai. Fica na vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo neste momento, ó Pai. Fica na vida de cada um, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vamos iniciar agora este momento da mensagem. Vamos ler a palavra de Deus e que ela possa edificar a sua vida. Abram comigo suas Bíblias, Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por sua palavra, que ela possa produzir em nós frutos, e assim que o Espírito Santo venha aplicá-la às nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém. Não poderia deixar de falar sobre a Reforma Protestante. E pensando na Reforma Protestante, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. O que será que nós precisamos reformar? Quando pensamos na Reforma, quando vamos para o passado, no século XVI, nós percebemos claramente que ali não foi algo abrupto, não foi algo que era uma coisa nova, ou que era a ideia apenas de um monge rebelde. Não é isso que fala a Reforma Protestante. É fruto de uma preocupação demonstrada, no caso de Lutero, por um filho da igreja que desejava ser obediente à mensagem do Evangelho e protestar contra abusos e corrupções. E ainda que essa reforma houvesse elementos políticos, econômicos, sociais, a reforma revela um movimento de iniciativa distintamente religiosa. Ele desejava, e a reforma não acontece apenas como se fosse ali, explodiu em 1517. Não, a reforma acontece no fim da Idade Média e foi um dos períodos mais negros de toda a história. E uma das características desta época foi exatamente a exaltação do homem. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos da aurora da Reforma, onde nós vemos John Wycliffe, em 1320, traduzir a Bíblia para o inglês, John Huss, 1373 a 1415, professor de teologia, condenado à fogueira por suas posições. Huss, na sua língua natal, significava ganso. Ele é queimado e fala, parafraseando o que ele disse em alemão, que eles estavam queimando um ganso, mas surgiria um cisne que eles não poderiam queimar ou derrotar. E isso 102 anos antes do início da Reforma, como marco ali em 1517. Aí nós vemos os reformadores, os primeiros, como Martinho Lutero, que foi monge augustiniano, professor de teologia, filho de camponeses, que nunca se desligou do povo. Ele pregava de uma forma que o povo entendia. Ele afixou as 95 teses que eram contrárias às indulgências. O Papa da época queria começar ou reconstruir, reformar a Igreja de São Pedro, e com uma forma de conseguir angariar mais fundos, ele lança essas indulgências aonde você poderia pagar para retirar de uma maneira mais rápida os mortos da família que estavam no purgatório, e ali eles levam John Tetzel, na região da Alemanha, a fazer a cobrança dessas indulgências. E Lutero, ele fica contrário a tudo isso. Esse é um dos marcos também. Nós vemos também João Calvino, francês, que exerceu seu ministério em Genebra, exercendo um ministério público, político, social, aonde ele intensifica a reforma. Muitos falam que em pouco tempo ele fez o trabalho de 10 homens, por toda a obra que ele escreveu, por todas as coisas que ele fez em Genebra e como ele atuou ali. E isso é significativo para todos nós. Mas na Reforma nós podemos falar de pilares também. A Reforma, ela foi um marco que trouxe esses pilares de volta a todos nós. Pilares como somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente glória a Deus. São pilares da Reforma Protestante, que nos levam a entender a busca desses homens pela verdadeira fé, pelo verdadeiro Evangelho da graça, pela soberania de Deus. Então nós vemos em primeiro lugar aqui que a Reforma busca algo, ela busca a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A tradição era transmitida àqueles que aderiam ao cristianismo. Tornar-se cristão naquela época significava participar
tradição e ser aceito pela autoridade da igreja que a transmitia. E a autoridade, ela não vinha da Bíblia, mas da interpretação que a igreja fazia. E quando Lutero apelou pela autoridade da Bíblia, foi-lhe dito que devia ser sujeito à autoridade da igreja. Ele disse que retrataria dos seus escritos, a menos que seus erros fossem provados por argumentos bíblicos. Então a Reforma, ela reafirma a Bíblia como única regra de fé e prática. Em segundo lugar, nós vemos também a supremacia da fé sobre as obras. A salvação do homem é alcançada quando pela fé ele é unido a Cristo ou com Cristo, sendo que ela não é jamais obra nossa, mas dom de Deus. É um abandono confiante a Deus, é uma obediência plena. As obras que muitos falam, elas são consequências da salvação pela graça. Mas ali é graça, é salvação pela graça. E em terceiro lugar, a supremacia do povo cristão sobre um sacerdócio exclusivo. O sacerdócio medieval havia dificultado o acesso a Deus. A Reforma realça o sacerdócio de todos os crentes em seu direito de imediato acesso a Deus e ao trono da graça. Não há mais intermediários entre Deus e o homem. Esse único intermediário é Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nos deu livre acesso ao trono da graça. E nós precisamos, ainda hoje, resgatar o nosso sacerdócio. Mas eu queria que vocês, desde já, entendessem muito bem o que nós precisamos reformar. O que nós precisamos resgatar da reforma para todos nós hoje, no dia 1º de novembro de 2020. Talvez seja começar por um entendimento que o que caracteriza a reforma não é tanto um protesto contra abusos inveterados, mas é a descoberta do Deus vivo, autor de toda a graça e de todo dom perfeito. Pensando assim, eu quero levar vocês a meditar novamente nesse texto de Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo começa a nos dizer qual a reação da santidade verdadeira e como ela deve alcançar os crentes e como nós precisamos entender essas coisas e praticá-las na nossa vida. A devoção ao Senhor deve ser algo externalizado por todos nós. Porque quando lemos esse texto, Paulo começa com esse rogo, com uma exortação, e fala que com gratidão nós devemos exercer toda a nossa vida. Lembrando aqui ainda do salmo que eu li no começo do culto, 116, verso 12, que nós vamos dar a Deus por todos os nossos benefícios. Como nós podemos fazer isso? Essas misericórdias, elas são descritas no Evangelho glorioso de Cristo. Se nós olharmos ainda para Romanos, capítulo 1 aqui, verso 18, nós precisamos ter esse entendimento de que no verso 18 de Romanos, ali nos é descrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós éramos assim, mas hoje a graciosa salvação veio até nós. Jesus Cristo fez a obra por nós. E olhando aqui, voltando para esse texto, nós vemos que o que nós faremos quando entendemos que por
porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36, texto que antecede o que eu li no capítulo 12, verso 1. Nós vemos, então, que nós devemos apresentar a nós mesmos a Deus como instrumentos, mas que agora foram libertos do pecado e agora nós podemos ser usados por Deus, pela vontade de Deus, porque nós somos reconciliados e podemos ter esta bênção de andarmos em santidade, de andarmos na presença do Deus vivo. Então, o que é que nós precisamos reformar, meus queridos? Nós precisamos entender essas coisas com muita gratidão, de termos a nossa vida no altar do Senhor, de apresentarmos a nossa vida como um todo. Olhem o que diz o capítulo 6 de Romanos, o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É assim que nós precisamos andar, porque nós fomos transformados por Deus. E lembrar desta questão da reforma é entendermos que hoje nós gozamos dessa transformação. E hoje nós andamos através dessa terra pela vida que nós ganhamos de Cristo. Nós recebemos um acesso íntimo a Deus. E esse acesso foi garantido a todos nós pelo sacrifício de Cristo. Se você olhar o capítulo 5 de Romanos também, e ali você ver o verso 1, você entenderá: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem também o verso 10 desse capítulo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O verso 11 também. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos esse povo reconciliado. E esse texto me leva também a ter esta percepção de que agora que eu me apresento como sacrifício vivo, que agora que graças a Cristo eu sou santo e agradável a Ele, eu preciso ter o entendimento de viver como um sacerdote, de viver me apresentando constantemente na presença de Deus. Que a minha vida possa ser uma oferta divina, que a sua vida também possa ser uma oferta ao Deus vivo. E assim, apresentar um culto racional, um culto obediente, um culto consciente, um culto que busca a glória de Deus, para que nós sejamos um povo que continuemos a ser o povo que vive essa plenitude de Deus em nós e percebamos que o nosso passado não foi em vão, que o que Deus fez na Reforma Protestante não foi em vão e que isso nos alcançou. Então temos que ter gratidão em relação a tudo isso, nos apresentarmos ao Deus vivo, buscarmos a sua santa face, a percebermos que isso é o que Deus quer de nós. Então, nesta oportunidade, eu gostaria também de apresentar um desafio à sua vida. E aqui aplicar esse texto à sua vida. Romanos capítulo 12, 1. Um desafio para que você possa transformar a sua vida. Um desafio para que você possa mudar e continuamente andar em novidade de vida. Porque no Romanos 12, 1 nos traz esta ideia de continuidade também. Que o poder do Espírito possa nos trazer e nos fortalecer a andarmos nessa novidade de vida. Em primeiro lugar, eu sei que você precisa de reforma. Eu sei que eu preciso de reforma. Então você pode começar agora nessa noite reformando o seu compromisso com Deus. O salmista ele fala que ele tem
A alma dele tinha sede de Deus, que ele ansiava pela presença constante de Deus. E a grande tristeza de nossos dias é que no nosso dia a dia nós temos a tendência de negligenciar a comunhão com Deus em favor de tantos outros compromissos que nós assumimos. E aí nós somos atropelados. Nós acabamos embolando tudo e perdendo a mão muitas e muitas vezes. Então, se você quer fazer alguma ligação com a Reforma Protestante, se você quer aplicar a Reforma e perceber como eles fizeram isso de uma maneira experiencial, como eles tiveram uma vida experiencial, ou como eles escutavam a pregação experiencialmente, mais aqui voltado já indo para o pietismo, mais ainda voltado para aquela questão do puritanismo inglês, como eles faziam isso? Porque eles aprenderam isso na Reforma. Eles faziam isso olhando para Cristo e tendo comunhão com esse Cristo vivo. Eles entendiam que Cristo era o bem maior. Então eles reformaram seu compromisso com Deus. E sabe como você pode fazer isso hoje? Você pode reformar o seu desejo de estar do lado de Deus. Que isso seja uma constância na sua vida. Que não seja apenas seguir uma tradição, mas que seja algo concreto, que seja algo pleno, que faça parte do seu dia a dia, que você demonstre isso para as pessoas que estão do seu lado. Mas faça isso com humildade, porque quem dará esta graça foi aquele que disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pense que é seu mérito, mas entenda que é graça e ande humildemente perante o teu Deus. Em segundo lugar, não menos importante, reforme também o seu compromisso com a igreja. Aqui você pode estar dizendo: mas como assim? Pastor, você falou que ali era tanta tradição. Nós somos o corpo de Cristo. Então, reforme, afirme o quanto a igreja é importante para você também. Aonde você se relaciona com seus irmãos, aonde você ali comunga, aonde você é ajudado, aonde você abençoa, aonde você é abençoado. Reforme seu compromisso com a igreja. Ame a sua igreja. Nós quase não temos tempo mais para isso. Frequentemente, poucos trabalhos eles não são tradicionais. Reforme o seu compromisso e eu creio que nós vamos voltar com o seu grupo familiar, com a reunião de oração. Dê valor aos encontros de comunhão. Participe no evangelismo, participe na expansão do reino. Pense que é ali na igreja que a graça recai sobre você, que você aprende, que você é exortado, que o Espírito te dá plenitude, que é a comunhão dos santos. Reforme, então, o seu compromisso de participar mais ativamente da igreja. E, em terceiro lugar, reforme o seu compromisso com a sua família. Já pensou sobre isso? Nós temos uma grande necessidade disso hoje. De sermos cristãos em nossas famílias. De que os nossos filhos não enxerguem em nós apenas um tradicionalismo. Então, nós cremos e vamos continuar sempre a afirmar que a família é a célula máter da sociedade. Todavia, nós, cada dia mais, estamos vendo a família ser desestruturada. Muito pouco se tem feito para estancar essa tragédia. Queridos, é necessário ter tempo de qualidade na família. É necessário aplicar os pilares da reforma também na sua família. É necessário você incentivar a sua família a andar nos caminhos do Senhor, a ter prazer no Senhor, a perceber que no Senhor nós temos alegria perpetuamente, como diz o salmista, a entender que é nele que nós temos salvação garantida. É na sua família que você vai ensiná-los a valorizar o reino,
a andar com Deus todos os dias. Então incentive a sua família a ser submissa ao Senhor. Reforme o seu desejo de ver a sua família totalmente submissa à vontade de Deus. Que ela perceba que ela pertence ao Deus vivo. Que ela perceba essas coisas, que ela ande nos caminhos do Senhor. Esse texto ele nos traz também imperativos. Não vos conformeis. Se você ler um pouco mais, preste atenção aqui agora. O verso 2. Estou aqui no capítulo 12 de Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa claramente, pare com essa permissão de se conformar com todas as coisas que são do mundo. Queridos, nós não somos mais vítimas indefesas das forças tiranas, mas somos capazes de resistir a essas pressões, às tentações internas e externas, porque as ações das misericórdias de Deus em Cristo, ela provê todas as bases de resistência em nós. O Espírito habita em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sei que enquanto nós estivermos nesse mundo, as pressões acontecerão. E acontecerão para nós cedermos. Elas serão constantes, elas serão fortes. Assim que cedemos, isso pode nos transformar em pessoas apáticas. Não estou falando que você não vai sofrer pressões, mas busque Deus como refúgio e fortaleza. Porque Deus tem mais por todos nós aqui. E quando nós escapamos dessas pressões, o poder de Deus nos transforma, o poder de Deus nos reforma, o poder de Deus nos abençoa. E aí as pessoas, elas conseguem enxergar de uma maneira clara e vigorosa os sinais do reino e ter esperança que o reino virá. Que falta, provavelmente, a maioria de nós é uma determinação, é uma mudança de atitude em relação a algo que nós queremos ver mudado. O que deve ser feito, então, na sua vida? Que você precisa buscar. O que deve ser feito ou o que eu devo fazer? Nós precisamos de passos concretos em direção às coisas que necessitamos reformar em nossas vidas. Mas nós precisamos também, lembre-se bem disso, e aqui eu concluo, fazer isso confiados na graça de Deus, confiados no seu favor e na sua bondade para conosco. Releio mais uma vez o texto agora, e eu espero que você o utilize durante toda essa semana. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus os abençoe grandemente. Relembre essas grandes coisas que Deus fez no passado, porque Ele continua fazendo ainda no presente. Ele é Deus e Ele não mudará. E é um Deus que nos faz avançar na história. Até que Ele venha, nós pregaremos o reino, em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez no passado, que através dos seus decretos e da sua soberania também atingiu a nossa vida. Nós somos gratos pela Reforma Protestante. Nós sabemos que ela despertou um novo olhar para todo esse povo que andava em trevas para buscar o Teu Evangelho da Graça. E que assim seja em nós também. Que o Evangelho da Graça
seja o nosso alvo, que nós possamos entendê-lo, que nós possamos honrar o Teu nome e sermos propagadores do reino de Deus. Reforma, Deus, o que há de ser reformado em nós. Transforma, Deus, o que há de ser transformado em nós, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e uma ótima semana.